Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês. É um estilo de caso assim que já faz um tempinho que eu não trago aqui pra vocês no canal, mas é de perseguidores, né, de pessoas que ficam obcecadas, né, por uma tal pessoa. E nesse caso aqui teve o seu desfecho em 2016. Eu acho que conforme a gente acompanha esse caso, a gente vai sofrendo junto e sentindo a angústia dessa moça. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Alice Ruggles. Alice Ruggles nasceu no dia 24 de dezembro de 1991, filha de Sue e Clive. Ela tinha dois irmãos mais velhos, o Nick e a Emma, e um irmão mais novo, o Patrick. Ela e seus irmãos cresceram em uma vila tranquila em Leicestershire, na Inglaterra. A família era muito unida e Alice sempre conseguiu marcar a sua presença, seja por suas brincadeiras ou conversando no grupo da família pelo celular. Descrita como extrovertida, gentil e trabalhadora, Alice rapidamente fazia amigos onde quer que fosse. Ela tinha um jeito de deixar as pessoas à vontade, rindo e brincando com elas. Ela fazia as pessoas que acabava de conhecer sentia como se conhecessem há anos. Durante seus últimos anos na escola, Alice escolheu estudar na mesma escola em que sua mãe trabalhava. Ela gostava muito de atuar e participou de várias peças na escola. Quando tinha 18 anos, Alice frequentou uma universidade localizada a cerca de 320 quilômetros ao norte de Leicestershire. Ela escolheu a universidade principalmente por sua renomada equipe de esgrima. Alice se destacou no esporte no ensino médio. Ela se formou na universidade em 2014 em engenharia de design de produto e logo conseguiu um emprego na emissora britânica Sky, em Newcastle, na Inglaterra. Alice mudou-se para um apartamento em Gainsted Head. Ela rapidamente se adaptou à nova cidade. Em 2015, um homem chamado Treman Dillon, ou apenas Harry, comentou em uma de suas fotos no Facebook. Ele disse que ela era linda e ela chamou ele para conversar. Os dois começaram a trocar mensagens e depois a conversar por vídeo várias vezes na semana. Harry era doce e charmoso, e Alice se apaixonou rapidamente por ele. Harry Dillon nasceu na Índia, mas se mudou para o Reino Unido. Ele era filho único e sua família se mudava com frequência porque seu pai era do exército. Quando Harry se formou no ensino médio, ele foi para a universidade e se formou em gestão estratégica de empresas. Como parte do programa de graduação, ele teve a oportunidade de estudar na Queen Margaret University em Edimburgo, na Escócia. Ele estava muito animado para isso, seria sua primeira vez fora da Índia e ele ficaria por algum tempo longe dos seus pais, que eram muito religiosos. Harry aproveitou a chance de estudar no exterior. Por lá, ele pôde fazer o que queria. Ia a muitas festas, bebia bastante e saía com várias mulheres. Fez tudo o que não podia fazer com a presença dos seus pais. Ao se formar na universidade, Harry decidiu se alistar no exército britânico depois que representantes vieram em uma visita de recrutamento na sua universidade. Quando estava no exército, sua primeira missão foi no Afeganistão. Enquanto ele estava no Afeganistão, Harry usava regularmente o Facebook para entrar em contato com suas famílias e amigos na Índia e na Escócia também. E foi através do Facebook de um amigo que ele encontrou Alice Ruggles. Quando Harry voltou do Afeganistão, eles se encontraram pessoalmente pela primeira vez. Alice estava muito feliz, foi muito divertida todo aquele final de semana que eles passaram juntos. Depois ela foi para Edimburgo também, lá conheceu onde ele morava e tudo mais. Tava tipo super boa a relação deles, era algo super divertido para ela, uma pessoa tão legal assim, mas aos poucos as coisas foram mudando. Harry então retornou ao Afeganistão para sua última missão. Ele ficou fora por 2 meses, quando retornou em abril de 2016. Pouco depois de Harry voltar, amigos, familiares e colegas de trabalho começaram a ver mudanças em Alice. Ela estava muito diferente do que ela era. Ela não era mais uma jovem feliz e animada. Agora ela estava distante e retraída. Era como se ela estivesse sempre em outro lugar. Ela emagreceu muito em pouco tempo.
Alice parou de sair com suas amigas e teve discussões com quem ela dividia o apartamento. Então, ela se mudou e foi morar com sua colega de trabalho chamada Maxine McGill. Rapidamente ficou claro para todas as pessoas próximas a Alice que o problema dela era com Harry e que o relacionamento dos dois era muito tóxico. Ele estava muito longe de ser aquele cara legal que ela conheceu na internet. Pessoalmente, ele tinha um comportamento até perturbador. Muitas vezes ele era obsessivo com ela, ele era muito ciumento, ele não deixava ela praticamente fazer nada sozinha, ela não podia sair com as amigas, se ela mexia no telefone, ele queria saber no que ela estava mexendo, com quem que ela estava falando, e se ela conversasse, trocasse mensagens com algum homem, ele já dizia pra ela que ela estava traindo, enfim, tudo aquilo que compõe um relacionamento muito tóxico, e isso estava fazendo, é claro, muito mal pra ela. Com tudo isso, ela acabou se afastando cada vez mais dos seus amigos e familiares. O tempo todo, Harry estava tentando afirmar seu controle sobre Alice. Ele estava usando aplicativos de namoro para flertar e seduzir outras garotas. Ele se encontrava regularmente com mulheres que conhecia para sexo casual. Ele não fez nenhum esforço para esconder isso da Alice. Na verdade, ele queria que ela soubesse. Ele queria deixá-la com ciúmes. No final de junho, início de agosto de 2016, uma mulher com quem Harry estava conversando em um site de namoro entrou em contato com Alice. Foi então que Alice decidiu que não aguentava mais e terminou o namoro. Quanto mais Alice tentava empurrar Harry para longe e seguir em frente, mais ele a assediava e a atormentava. Nas semanas que se seguiram ao término, Harry ligou, mandou mensagens e e-mails. Às vezes ele implorava para que ela o aceitasse de volta, dizendo o quanto que ele a amava e que mudaria também. Outras vezes ele era manipulador, tentando culpá-la ao voltar com ele. Muitas vezes ele disse que tiraria a própria vida se ela não voltasse para ele. Depois havia as mensagens ameaçadoras, nas quais ele dizia a ela que tinha fotos comprometedoras que havia tirado dela secretamente, e se ela não voltasse com ele as publicaria online. De início, Alice até respondia essas mensagens dele e tudo mais, mas chegou num ponto em que ela não aguentava mais, então ela começou a ignorar. Então ele deu mais um passo à frente, ele começou a incomodar agora os amigos e familiares da Alice, pedindo que ela, aceitasse suas ligações, falasse com ele, pedindo para que as pessoas falassem isso para ela, mas é claro que os seus familiares, os seus amigos estavam contra essa atitude do Harry, porque eles queriam que ela vivesse a vida dela e que, óbvio, eles faziam muito mal a ela. Então, ele decidiu que era o momento de mandar cartas. No início, ele mandava umas cartas bonitinhas, escrevia poemas, dizia que sentia saudade e tudo mais, mas depois as cartas ficaram ameaçadoras. E ele simplesmente dizia que se ela não fosse dele, ela não seria de mais ninguém. Harry conseguiu invadir as contas de mídia social de Alice e ler suas mensagens privadas. Ele então sabia para onde ela estava indo e com quem ela estava falando. No início de setembro, ele descobriu através do Facebook de Alice que ela havia começado a sair com outra pessoa, um oficial do exército chamado Mike. Harry enviou mensagens diretamente para o Mike, dizendo o quão terrível Alice era, que Alice ainda estava dizendo ao Harry que ela amava muito ele, que estava traindo o Mike, enfim, um monte de mentiras. O Mike sabia tudo sobre o Harry, sabia o que ele estava fazendo a Alice passar, então é claro que ele não acreditou em nada disso e não levou a sério. Alice e Mike se conheceram enquanto ela estava visitando sua irmã na Alemanha. Mike era o completo oposto de Harry. Ele era bom para Alice e estava fazendo ela feliz novamente. O relacionamento dos dois estava cada vez melhor, mas ao mesmo tempo Harry ficou ainda mais ciumento e obcecado por Alice. Na sexta-feira, 30 de setembro, ficou evidente para Alice o quão desequilibrado Harry havia se tornado. Naquela tarde, ele deixou uma mensagem no telefone dela implorando que ela ligasse de volta. Quando ela não ligou, ele fez a viagem de 2h30 do seu quartel em Edimburgo até o apartamento de Alice. Assim que chegou, tocou a campainha várias vezes, mas ninguém atendeu a porta. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Algumas horas depois, ele pulou o muro, bateu na janela do quarto da Alice, o apartamento em que ela dividia com a amiga e ficava no térreo. Alice tomou um susto e, quando espiou pela janela, viu uma caixa de chocolates e flores e também viu Harry se escondendo. Harry mandou mais mensagens de voz. Ele estava tentando parecer descontraído e casual, mas seu desespero era aparente. Ele disse a Alice que percebeu que ela não queria falar com ele ao telefone. Então ele dirigiu até o seu apartamento para deixar flores e chocolates e para dizer que sentia muito. Harry deixou mais uma mensagem para ela que dizia o seguinte: "Você disse que os caras como eu acabam matando pessoas." Várias vezes ele repetiu: "Eu não quero matar você. Não pretendo matá-la."
Alice ficou desesperada com as mensagens e viu o quão perigoso ele estava. Ela decidiu que estava na hora de chamar a polícia. Na ligação com a polícia, ela se sentiu mal e acreditou que só estava tirando o tempo deles. O operador disse a Alice que ela poderia contratar um advogado e obter uma ordem de restrição contra ele, ou ele receberia um PIN. A polícia pode emitir um PIN como advertência quando houver alegações de assédio. Ela optou por essa opção, então se ele chegasse perto ou tentasse entrar em contato com ela, ele seria preso. Um policial foi à casa da Alice no domingo, 2 de outubro, no dia depois que ela fez a ligação. Eles deixaram bem claro para ela que ela não estava desperdiçando seu tempo e tiraram uma declaração dela e pediram que se ele entrasse em contato com ela novamente, era para ligar imediatamente para a polícia. Alice ficou extremamente aliviada. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu à vontade e acreditou que estava segura. Mas ela não sabia que esse PIN não era totalmente seguro e não constitui nenhuma ação legal formal, e Harry saberia que ela falou com a polícia. Um oficial da polícia ligou para o quartel do Harry em Edimburgo, pedindo para falar com o superior do Harry. O superior do exército foi notificado que Harry estava recebendo um aviso de PIN a pedido de Alice. A polícia não falou diretamente com ele. Então Harry foi informado pelos seus colegas de exército que ele recebeu esse PIN, né, e não poderia mais se aproximar da Alice e falar com ela, mas é claro que ele não se importou. Então ele decidiu que estava na hora de mandar um pacote para ela. No pacote ele colocou cadernos, fotos e uma carta. Na carta, ele reclamou do fato de Alice o ter denunciado para a polícia. Ele tentou fazê-la se sentir culpada, escrevendo que ele teve seu telefone, seu notebook e iPad retirados, o que era mentira. Ele terminou a carta escrevendo: "Estou em um monte de merda agora, mas espero que você se sinta feliz. Estou lhe enviando tudo o que eu tenho que me lembre de você, já que agora você pertence a outro homem. Desejo a vocês dois uma vida feliz. Eu nunca mais entrarei em contato." No dia 7 de outubro, quando ela recebeu o pacote, ela falou com a polícia, mas ao invés deles darem mais atenção do que Harry entrou em contato com elas, eles estavam mais preocupados com o que tinha dentro do pacote. Alice explicou à polícia que Harry disse em sua carta que não entraria em contato com ela novamente. Ele havia dito isso várias vezes antes, mas é claro que ele sempre encontrava um jeito de falar com ela. Mais tarde, outro policial entrou em contato com Alice e ele perguntou se ela gostaria que Harry fosse preso. O policial encarregado do caso da Alice deveria ter analisado as informações que ela havia dado para ele antes e tomado a decisão com base nisso. A jovem estava passando por muito estresse, ela tinha muito medo, as coisas estavam bem confusas em sua cabeça por tudo que ela estava passando, então ela disse ao policial que não queria que ele fosse preso, já que isso não é uma decisão da vítima. No dia 12 de outubro, Alice ainda estava bem ansiosa com tudo e um pouco decepcionada com a polícia. Mike estava vindo da Alemanha, então ela tinha ali mais um descanso para ela também, mais uma segurança. Ele seria uma distração muito necessária de tudo o que estava acontecendo na vida dela, então Alice chegou em casa do trabalho e foi para o seu quarto. Mas o que ela não sabia era que Harry estava em seu quintal e não foi a primeira vez que ele fez isso naquela semana. Ele esteve lá 2 dias antes, em 10 de outubro, tirando fotos do quintal e das janelas para saber como ele entraria. Estava escuro e nem Alice nem sua colega de apartamento Maxine tinham ideia do que ele estava fazendo e que ele estava lá. Desta vez, Harry não estava ali apenas para tirar fotos. Havia uma janela aberta no apartamento, pelo qual ele conseguiu passar facilmente. Harry Dillon estava no apartamento de Alice. O Harry se escondeu no banheiro e esperou ali o momento certo para atacar. Quando a Alice saiu do seu quarto, foi até o banheiro, ela nem conseguiu ali raciocinar direito o que estava acontecendo. Ele já a derrubou, colocou o joelho nas costas dela, ele era maior que ela, mais forte que ela, e colocou a faca em sua garganta e ali deu vários golpes em sua garganta. Então, a gente diz que foi uma morte um pouco rápida, mas foi também uma morte muito violenta, provavelmente ela sofreu bastante. Então, passou ali um tempo até que a sua amiga voltou para casa, com quem ela dividiu o apartamento, e ela tentou abrir a porta, só que viu que a porta estava trancada, e ela ali chamou pela Alice, a Alice não respondeu, até que ela viu uma das janelas do apartamento aberta, ela entrou por essa janela também, e foi aí que ela se deparou com uma cena horrível. Ela encontrou a amiga dela deitada no chão do banheiro, banhada de sangue ali, então é claro que ela já ligou para a polícia e contou o que aconteceu, que ela já tinha um palpite do que tinha acontecido. Por mais que ela não tivesse no apartamento naquele momento, ela suspeitou que o Harry tivesse feito alguma coisa.
Quando a polícia chegou no apartamento, a morte de Alice foi confirmada. O legista concluiu que Alice morreu de perda de sangue. Maxine contou à polícia sobre o Harry, então ele foi considerado o principal suspeito do crime. Harry Dillon foi preso em questão de horas em seu quartel em Edimburgo. De início, ele disse que não sabia nada sobre as mortes de Alice, mas as evidências contra ele eram muitas. Harry estava sentado em seu carro do lado de fora do apartamento de Alice na tarde de 12 de outubro, esperando ela voltar para a casa do trabalho. Enquanto ele estava sentado lá, ele estava enviando mensagens para uma garota no Tinder. Entre a última mensagem que Alice enviou para Mike às 6h05 e Maxine encontrando seu corpo às 6h30, Harry assassinou Alice. Ele então fugiu com o celular dela e a faca do crime, de volta para Edimburgo. Por lá, ele descartou a faca. Não foi difícil para os detetives chegarem à conclusão de que Harry era culpado do assassinato de Alice. Seus registros telefônicos o colocavam no apartamento no momento em que ela foi morta. Eles descobriram o sangue da Alice em seu volante, sem mencionar seu comportamento perigoso e obsessivo nos meses que antecederam o assassinato. No dia 14 de outubro, ele foi acusado de assassinato. Em seu julgamento, Harry depôs por 2 dias. Durante seu depoimento, ele mentiu que Alice o atacou com a faca e eles acabaram brigando. Ele afirmou que Alice acidentalmente se esfaqueou no pescoço enquanto ele tentava arrancar a faca da mão dela. Apesar de descrever a morte da garota que ele supostamente amava tão profundamente, Harry ficou sem emoção durante todo o julgamento. Ele claramente não sentia nenhum remorso. Depois de deliberar por menos de 2 horas, o júri considerou Harry Dillon culpado do assassinato de Alice. Em abril de 2017, Harry Dillon foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional em 22 anos. Os pais da Alice ficaram muito tristes porque eles acreditam que a morte da filha não precisava ter acontecido, que poderia ser evitada, porque ela falou com a polícia, mas digamos que a polícia não deu uma verdadeira importância para esse caso, até porque a gente sabe que não tem muitas leis, muitas coisas sobre isso e tal, e eles até classificaram o caso dela como assédio, que não era assédio, era uma perseguição, era algo pior que o assédio, porque o Harry estava com certeza perseguindo ela, né, seguindo ali todos os seus passos, mas a família, os pais ficaram muito tristes com isso, porque ela pediu ajuda para a polícia, mas a gente viu que não foi suficiente. Teve aquela questão também que o policial perguntou para ela se ela queria que o Harry fosse preso. Imagina você perguntar isso para uma vítima que tá passando ali por uma série de coisas na cabeça, isso não é o papel dela nesse momento, isso é a polícia que tem que decidir se tem que prender ou não uma pessoa, e era óbvio que ele tinha que ser preso. Durante o julgamento de Harry Dillon, descobriu-se que o exército não registrou que Harry tinha um histórico de agressão doméstica. Em 2012, Harry estava em um relacionamento com uma estudante de 18 anos chamada Eniko. Ele abusou de Eniko da mesma forma que mais tarde abusaria de Alice. Ele era ciumento, controlador, fazia ali tudo o que ele fazia com a Alice. Eniko ficou isolada de sua família e amigos, assim como a Alice. Eniko tentou repetidamente romper o relacionamento com Harry, mas foram 2 anos que ela levou para finalmente conseguir se livrar dele, entre aspas, né? Depois de livre, ela começou um outro relacionamento e um dia ele se aproximou dela e de seu novo namorado na rua e começou a insultar os dois. Quando Eniko disse a Harry que chamaria a polícia, ele cuspiu na cara dela e chamou ela de vadia. Ele foi acusado de agressão, mas depois que ele concordou em aceitar uma ordem de restrição, a acusação foi retirada. Então, pessoal, concluindo aqui esse caso para vocês, um caso terrível, como eu disse, a gente sentiu toda a agonia dessa jovem. Imagina ali que os últimos dias dela foram terríveis, nem consigo imaginar, assim, o quão desesperador deve ser passar por isso, saber que tem uma pessoa te seguindo, que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E eu acho que 24 horas por dia ela se sentia sem segurança, indefesa, ela não tinha muito o que fazer, porque parecia que ele estava sempre na volta ali. E, infelizmente, acontece esse tipo de crime, tanto com homens como mulheres, é algo que faz parte da nossa realidade. Então teve que acontecer isso para algumas leis lá mudarem na Inglaterra, mas a gente sabe que isso é um tema ainda bem difícil. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.